Bom, essa aula então será a aula de fisiologia endócrina. Nós dividimos essa aula em três partes para os vídeos ficarem menores e mais fácil para vocês assistirem e visualizarem ele posteriormente. Bom, essa aula tem dois objetivos principais, né? Conhecer e classificar os hormônios e conhecer o funcionamento e a regulação da produção dos principais hormônios produzidos no nosso organismo. Nessa primeira parte, nós vamos falar mais sobre a classificação, sobre a estrutura química dos hormônios e etc. E depois nós vamos falando nas outras partes dos hormônios, nas suas glândulas, quais suas funções e etc. Agora, essa primeira parte é uma função mais geral, né, do funcionamento dos hormônios. Para preparar essa aula, usamos basicamente dois livros. O livro de Princípios de Anatomia e Fisiologia do Tortora e o livro de Fisiologia Médica do Boro. Né? Mas vocês podem estudar também pelo livro de Tratado de Fisiologia Médica do Guyton. Tá? Também tem todos os assuntos lá no Guyton. Bom, então vamos lá. O nosso corpo, para funcionar, ele precisa, né, de alguns mecanismos regulatórios. Né? Vocês já viram que existe um mecanismo de sinalização, né, que diz quando que a célula tem que fazer A ou B das suas várias funções. Né? Então, uma das maneiras de se regular isso é usando o tecido nervoso, né? O sistema nervoso através dos neurônios e etc. Você regula várias funções celulares, né? Como por exemplo a contração de um músculo, etc. Mas algumas funções são mais complexas, né? E que só um hormônio, não, desculpe, só um neurônio, né? Não é capaz de regular. Um neurônio, ele normalmente ele manda executar uma função tipo contrai e relaxa um músculo, secreta ou não uma secreção de uma glândula, etc. Né? Mas nós temos funções que são mais elaboradas, como, por exemplo, estimular a síntese de uma proteína, né? Fazer com que uma célula se diferencie, se transforme em algo diferente e tal. E isso depende, então, de funções mais elaboradas que normalmente os neurônios não conseguem realizar ou estimular para que ela seja feita. Então, esse mecanismo de regulação dessas funções mais complexas depende de uma outra estrutura, né, que seria exatamente o sistema endócrino. O sistema endócrino, ele na verdade é constituído por um grupo de glândulas, né, que vão produzir substâncias que nós chamamos de hormônios. Normalmente essa substância é produzida na glândula, liberada na corrente sanguínea, circula pelo corpo, encontra as células onde existem os receptores e nessas células então ele exerce o seu papel. Certo? Na maioria dos casos, o hormônio é liberado longe da onde ele vai exercer o seu efeito. Mas existem casos em que o hormônio fica liberado ali próximo aonde ele exerce a sua função. Tá? Mas na maioria dos casos ele circula pela corrente sanguínea, saindo de um local para chegar em outro até acessar, né, aquele seu local de ação. Então, como nós já citamos, né, no slide anterior, né, as funções mais elaboradas que acontecem no nosso organismo precisam, então, de um controle do sistema endócrino. Né? O sistema nervoso ele fica particularmente controlando contração e relaxamento de músculo, como, por exemplo, uma vasoconstrição, uma vasodilatação. Né? O aumento ou diminuição de uma secreção de uma determinada glândula. Basicamente é isso. Ou no processamento, né, sensorial de informações que o corpo recebe, coleta, né, para ser
analisado, né, no sistema nervoso central, e a partir disso ele decidir, né, o que deve ser feito. Tá? Já as funções mais elaboradas, como por exemplo, o crescimento de uma célula, o processo de divisão de uma célula, o processo de transformação de uma célula que era uma célula com uma função A e passa agora a ter uma função diferente daquele que ela exercia antes, né? Então isso é sistema endócrino que regula. Quando o hormônio é produzido, né, e como eu já citei, ele é produzido longe do seu local de ação, né, precisa então ter um mecanismo para que esse hormônio chegue ao seu local de ação. E isso acontece exatamente usando, né, a corrente sanguínea, certo? Ou seja, o hormônio produzido por uma glândula endócrina é liberado na corrente sanguínea. E ele circula por esses vasos sanguíneos, né? E sai por poros específicos dos capilares, pelos poros dos capilares, né? E encontram na célula-alvo, aquela célula aonde o hormônio vai exercer o seu papel, o hormônio vai encontrar então um receptor específico, um receptor que só aquela molécula de hormônio se liga a ele. E ao se ligar a esse receptor, ele provoca na célula uma resposta a esse estímulo. A resposta celular, que pode ser a ativação dessa célula, mas pode ser a inibição de uma determinada função dessa célula. Vai depender do hormônio, vai depender da célula. Então, o hormônio é liberado normalmente num mais distante, né, num local mais distante da célula-alvo, circula pela corrente sanguínea, sai do sangue, e aí aquelas células que tiverem um receptor para esse hormônio vão, então, ter o seu metabolismo controlado pela ação desses hormônios. Então, nessa figura aqui, nessa tabela, a gente faz uma comparação, né, entre a maneira de trabalho do sistema nervoso e a maneira de trabalho do sistema endócrino. Então, primeiro, característica que nós vamos avaliar é mecanismo de regulação. Então, como que o sistema nervoso atua? Ele atua liberando neurotransmissores que são liberados em resposta a impulsos nervosos que ele recebe e passa adiante, certo? Já o sistema endócrino regula a função das células através de um hormônio que é liberado e circula pela corrente sanguínea. Certo? Tipos de células que podem ser afetadas. Basicamente, o sistema nervoso atua apenas sobre células musculares e glandulares ou outros neurônios. Já o sistema endócrino, ele atua de maneira, assim, em todas as células corporais. Todas as células corporais, de uma forma ou de outra, ou pelo menos num determinado momento da sua vida, né, recebeu a ação e o controle de um hormônio. Né? Que tipo de ação que pode resultar da estimulação via sistema nervoso? A contração ou relaxamento do músculo e a secreção ou não de uma glândula, certo? Já o sistema endócrino realiza mudanças nas atividades metabólicas das células. Então, essa mudança, né, vai desde a célula entrar num processo de divisão, a célula passar a produzir uma substância que ela não produzia, e assim sucessivamente. Tá? O tempo entre a liberação do agente controlador, neurotransmissor ou hormônio, até a ação propriamente dita. No caso do sistema nervoso,
isso acontece em milésimos de segundo. Então, na hora que libera o neurotransmissor, já a contração aconteceu, por exemplo. Já no sistema endócrino, essa resposta demora um pouco mais. Primeiro que da hora que libera, até cair na corrente sanguínea, circular, sair do sangue, achar a célula que tem um receptor, isso demora. Então isso pode levar alguns minutos, horas, às vezes dias. Né? O estímulo provocado, por exemplo, pelo hormônio folículo estimulante para o amadurecimento do folículo, né? Leva dias para se concretizar o processo de amadurecimento desse folículo. Então, não é uma coisa que acontece de imediato. Então, leva dias. Né? A duração da ação. O sistema nervoso normalmente é curta duração. Manda contrair, manda relaxar, manda contrair, manda relaxar, e é rápido. Né? Já o sistema endócrino normalmente é mais longa a duração da ação, prolongada, né? Faz com que aquela ação dure mais tempo. Okay? Então essas são as principais diferenças aí que nós podemos ter comparando o sistema nervoso com o sistema endócrino. Bom, como que podemos classificar os hormônios? Os hormônios são classificados de acordo com a sua estrutura química. Né? Então, nós temos 3 possíveis tipos, né, de hormônios, certo? Nesse processo de classificação. Primeiro, aqueles hormônios que são derivados de lipídios, ou seja, a sua estrutura química deriva de um determinado lipídio. Tá? Muitos deles, por exemplo, são derivados do colesterol. Né? Então, o colesterol é um lipídio, a molécula sofre uma modificação, vira um hormônio. Né? Então, ele é derivado do colesterol. Certo? Então, dentro dessa classe, nós temos 2 tipos de hormônios derivados de lipídios. Os esteroides, que são derivados do colesterol, e os eucosanoides, que são derivados do ácido araquidônico, que é um ácido graxo também, né, que temos no nosso organismo, certo? Exemplos de hormônios derivados de lipídios, nós podemos ter aí os hormônios da reprodução, né? A testosterona, o estrogênio, a progesterona, certo? Além dos corticoides, da aldosterona, né? Esses hormônios são hormônios derivados de lipídio. Tá? Hormônios derivados de aminoácido. O que é isso? Eu pego um aminoácido, modifico o aminoácido. E aí ele vira um hormônio. Certo? Então, é o caso, por exemplo, da adrenalina, da tiroxina, da noradrenalina, que são hormônios, né, que são derivados, então, de um aminoácido. E aqueles hormônios, a última classe, aqueles hormônios que são um peptídeo ou uma proteína. Então, se ele for pequenininho, ele é um peptídeo, 10, 12, 15 aminoácidos. Se ele for acima de 50 aminoácidos por aí, aproximadamente, aí ele é uma proteína. Então, exemplos desse aí, nós temos a insulina, o hormônio antidiurético, a ocitocina, e assim vai. A maioria dos hormônios são proteínas. Tá? Bom, como que é feita, então, a regulação, né, da secreção de um hormônio? Então, nós temos, primeiro, a célula na glândula, aonde o hormônio é produzido, que vai sintetizar, armazenar o hormônio, pronto, e vai liberar quando for necessário. Esse hormônio, então, vai para a corrente sanguínea, circula pelo corpo, sai da corrente sanguínea e acha a célula-alvo. Lá nessa célula-alvo, ele se liga a um receptor e provoca, então, nessa célula-alvo, a resposta desejada. O que essa célula tem que fazer com isso? Quando esse hormônio chega, aí essa célula tem que produzir tal proteína. Aí a célula passa a produzir essa proteína. Não, quando esse hormônio chega, essa célula tem que quebrar o glicogênio. Então ela vai lá e quebra o glicogênio. Cada célula vai responder de uma forma, cada tipo de célula vai responder de uma forma diferente, dependendo do hormônio em que ela está recebendo. Não há uma resposta padrão, que vai depender do que aquela célula é, o que aquela célula faz.
e qual o hormônio que está chegando lá, né? Certo? Bom, além disso, de provocar a resposta desejada, a gente tem também agora um sinal de retroalimentação. Esse sinal de retroalimentação é o que nós chamamos de mecanismo de feedback, que vai levar a célula que produz o hormônio a informação de que a resposta desejada já aconteceu, ou de que a quantidade de hormônio já liberado já satisfaz a necessidade. E aí que eu não preciso mais. Ou o contrário, que está pouco e que eu preciso que ela produza mais. Então, isso vai ser esse sinal de retroalimentação, vai informar isso aqui, para que essas células produtoras do hormônio possam saber se ela tem que produzir mais hormônios ou não. Então, existem alguns sinais no corpo que funcionam no sentido de estimular ou de inibir a síntese de um determinado hormônio. E isso é importante que isso aconteça, porque a célula que produz o hormônio, ela tem que saber até quando produzir o hormônio, para evitar que essa resposta aqui, celular, seja exagerada. Isso leva a um desequilíbrio, ou que ela seja pouca demais. E aí não seja suficiente para as funções que aquela célula precisa, que aquele corpo precisa. Tá? Então vamos imaginar, por exemplo, o hormônio da tireoide, ele acelera o metabolismo. Certo, beleza. Então a gente acorda, produz o hormônio da tireoide, acelera o meu metabolismo, eu fico mais disposto a gastar energia e tal, beleza. Se eu produzir hormônio demais, eu vou ficar agitado demais. Eu vou ficar elétrico, né? Não vou conseguir parar, não vou conseguir descansar. Quando for de noite, eu não vou conseguir dormir, porque estou agitado demais. Isso leva a um problema. Se por outro lado eu produzir pouco, eu vou ficar desanimado, eu vou ficar sem condições de realizar aquilo que eu poderia realizar por causa da falta desse hormônio. Então há uma necessidade de controle disso, e por isso esse sinal de retroalimentação é importante, porque ele vai garantir que a síntese, o armazenamento e a liberação aconteçam dentro daquilo que seja o normal e o necessário para que o meu corpo funcione bem. Certo? Ainda relacionado a esse mecanismo de retroalimentação, nós temos duas possibilidades. Feedback positivo. Feedback positivo quer dizer que a resposta estimula a síntese de mais hormônios. Esse é um feedback positivo. Por exemplo, esse é o exemplo mais característico que a gente tem disso. Quando a mulher gestante entra em trabalho de parto, o colo do útero se dilata. E essa dilatação do colo do útero gera uma resposta de feedback positivo ao hipotálamo, e o hipotálamo responde produzindo ocitocina. Essa ocitocina, que é produzida pelo corpo celular dos neurônios do hipotálamo, é liberada na hipófise. E a hipófise, então, libera a ocitocina, que circula no sangue, e lá a ocitocina chega, via circulação sanguínea, às células musculares do útero, o miométrio, e provocam a contração do útero. E com isso, o bebê é forçado contra o colo do útero. Quando isso acontece, mais dilatação do colo do útero vai acontecer, ou seja, a dilatação vai aumentando. Quanto mais dilata, mais estímulo o hipotálamo tem para a produção de ocitocina. De modo que, à medida que o colo do útero vai se dilatando, a ocitocina vai sendo produzida em quantidade cada vez maior. Então há um estímulo à produção de ocitocina, por isso o nome feedback positivo.
A resposta, que é dilatar o colo do útero, está estimulando a produção de mais hormônio. E quanto mais dilata, mais hormônio produz. Até que chega uma hora que já forçou tanto, já dilatou tanto que a criança nasce. E aí o colo fecha. Passou a criança, o colo do útero se fecha. Aí, aquele feedback positivo que estava acontecendo deixa de acontecer. Porque está fechando agora o colo do útero. Aí a ocitocina vai parando de ser produzida. E daqui a pouco tem níveis muito baixos de ocitocina. Acabou o feedback positivo. Certo? Agora, feedback negativo. Feedback negativo é o contrário daquele lá. O que vai acontecer no feedback negativo? A resposta fisiológica que eu busco inibe a síntese do hormônio. Tipo assim, ó, você queria que fizesse isso, já fez, então pode parar. Acabou. Então, se houve um estímulo para a célula realizar numa determinada função, e ela já realizou essa função, então ela mesma avisa que não há mais necessidade de produção de hormônio, porque ela já fez o que era para ser feito. E isso evita que a célula continue fazendo mais vezes aquela ação, né? O que poderia levar a um desequilíbrio no corpo. Então ele faz o feedback negativo. Ó, acabou. Então, por exemplo, como na imagem está aqui, ó. O estímulo vinha no sentido de estimular a produção do hormônio da tireoide. O hormônio da tireoide foi produzido. Então ele vai lá na hipófise e fala, ó, pode parar, já tem o hormônio da tireoide. Não precisa mandar a tireoide produzir mais, já tem bastante hormônio produzido. Então isso é feedback negativo. Inibe a síntese do hormônio. Pela própria resposta desejada, que pode ser a produção de um outro hormônio, né? Como o exemplo aí do hormônio da tireoide. Mas pode ser outra coisa. Pode ser, por exemplo, ó, você vai lá e vai diminuir a quantidade de glicogênio, vai quebrar a glicogênio e liberar a glicose. Aí a glicose aumenta. Para quê? Para aumentar a glicose do sangue. A glicose do sangue aumenta, ela vai lá e fala, ó, aumentei, não precisa mais. Aí vai ter um sensor que vai sentir isso. Ah, a glicose agora está no nível normal. Ah, então pode parar de mandar quebrar glicogênio. Problema resolvido. Feedback negativo. Bom, há níveis diferentes desse controle por feedback, certo? Nós temos, por exemplo, a glândula periférica, hipotálamo e hipófise. Nós, normalmente, muitos hormônios trabalham nesse nível que está mostrado nessa imagem aqui, ó. O hipotálamo produz um hormônio que estimula a hipófise produz um hormônio que estimula uma outra glândula. A glândula periférica faz a sua resposta, produz o seu hormônio, por exemplo. Então esse hormônio vem e inibe a hipófise ou inibe o hipotálamo, ou ambos. Então, quando a gente tem a glândula periférica inibindo o hipotálamo ou inibindo a hipófise, a gente diz que é um mecanismo de alça longa. Ou seja, a glândula periférica exercendo o controle sobre o hipotálamo e a hipófise. Bom, em alguns casos, nós temos que a hipófise pode inibir o hipotálamo, fazer um feedback com o hipotálamo direto. Então, o hormônio que a hipófise está produzindo começa a inibir o hipotálamo para que não produza mais hormônio. Então, a gente chama isso de alça curta. Então, um mecanismo de feedback por alça curta, ou seja, a hipófise regulando o hipotálamo. Alça curta.
E existe ainda uma terceira possibilidade, que seria o mecanismo de alça ultracurta, que seria o próprio hormônio hipotalâmico inibindo o próprio hipotálamo. Tipo assim, ó, o hipotálamo produz um hormônio, tem muito desse hormônio já produzido, e aí uma parte das moléculas desse hormônio começam a dizer para o hipotálamo, ó, já tem muito hormônio aqui, não precisa produzir mais. Para, senão vai sobrar hormônio. E aí seria então um mecanismo de alça ultra curta, certo? Então o próprio hormônio hipotalâmico regulando a sua própria síntese, né? Então, um mecanismo aí de regulação a nível direto, né? O próprio hormônio regulando a célula que o produz, ok? Então, ó, alça longa. Vamos pegar um exemplo mais característico, ó. Digamos o seguinte, o hipotálamo produz um hormônio que estimula a hipófise a produzir o ACTH, hormônio adrenocorticotrófico. Esse ACTH age sobre a adrenal, e a adrenal produz o cortisol em resposta. Então, o cortisol produzido, quando chega num determinado limiar de quantidade, vai lá na hipófise e no hipotálamo e fala, ó, já tem muito cortisol, não precisa mais. E aí ele bloqueia. Certo? Mas, vamos imaginar que a hipófise tenha produzido muito ACTH. Aí o ACTH vem e fala assim para o hipotálamo, ó, chega. Já tem muito ACTH. Ou o hipotálamo produziu o hormônio liberador do ACTH. E aí, esse hormônio, que está em grande quantidade já, chega para o hipotálamo e fala, ó, já tem muito hormônio liberador. A hipófise vai acabar produzindo muito ACTH. Já chega. E aí ela inibe o próprio hipotálamo. Aí seria uma alça ultra curta, né? Bom, as moléculas dos hormônios, né, elas podem ser, como nós já vimos lá na classificação, né, derivadas de lipídio, de aminoácidos ou proteínas e peptídeos. De acordo com isso, com a estrutura química surgida a partir disso, o hormônio ele pode então ser hidrossolúvel ou pode ser lipossolúvel. Então, por exemplo, os hormônios derivados de lipídios todos são lipossolúveis. Então, eles não se dissolvem bem na água. Certo? Já os hormônios proteicos, né, normalmente são hidrossolúveis, se dissolvem bem. Tá? Então, há um mecanismo diferente quando o hormônio é hidrossolúvel. Primeiro, o hormônio, quando é hidrossolúvel, ele circula livre na corrente sanguínea. Então, ele cai na corrente sanguínea e vai dissolvido no plasma. Sai do plasma e chega na membrana celular da sua célula-alvo. Como ele é hidrossolúvel e a membrana celular é lipossolúvel, ele não consegue entrar na célula, porque a característica química dele não permite isso. Né? Aquela permeabilidade seletiva que a membrana celular tem não vai deixar isso acontecer. Então, o que é que precisa acontecer para que ele possa exercer o seu papel? Precisa que o receptor para esse hormônio esteja na membrana celular. Então, o receptor para os hormônios hidrossolúveis, eles se localizam na membrana plasmática, na membrana celular.
E aí, quando o hormônio se liga ao seu receptor, ele provoca modificações na célula, e aí tem vários mecanismos possíveis, né, nesse processo, mas, de maneira geral, essas modificações que eles fazem ativam uma proteína que estava inativa. E ao ativar essa proteína, ele vai levar, então, a resposta celular desejada, pela ativação ou inativação de uma proteína, que já existe lá na célula, que estava lá inativa e se tornou ativa. E, por causa disso, provoca a resposta fisiológica. Então, isso é um mecanismo bem generalizado, né, de como que um hormônio hidrossolúvel atua. Então, ele liga num receptor que está na membrana, ativa um mecanismo intracelular que leva à ativação de uma proteína, que já estava pronta. Já estava lá, prontinha para trabalhar, só que ela estava desligada, digamos assim. E aí eu vou lá e ligo ela. Quando eu faço isso, a resposta fisiológica acontece. Já quando o hormônio é lipossolúvel, aí nós temos um processo diferente. Primeiro, ele não circula livre na corrente sanguínea. Ele precisa de um transportador. Ele precisa de uma proteína de transporte que carregue esse hormônio dentro do plasma para que esse hormônio se circule. Por outro lado, quando ele sai da corrente sanguínea e encontra a célula-alvo, ele consegue atravessar a membrana celular dessa célula-alvo, porque ele é lipossolúvel, a membrana também é lipossolúvel, então lipossolúvel com lipossolúvel dá tudo certo, ele entra na célula. Dentro dessa célula, lá no citoplasma, ou às vezes até dentro do núcleo da célula, ele encontra o receptor. Como está representado aqui, ó, o receptor estava dentro do núcleo da célula. Aí, hormônio e receptor se ligam, e essa ligação hormônio-receptor vai ativar a transcrição de um pedaço do DNA, né, um gene do DNA, e por causa disso vai formar-se um RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro vai sair do núcleo, vai encontrar um ribossomo e vai sintetizar uma proteína. E essa proteína nova formada, sintetizada a partir daí, é que vai provocar a resposta fisiológica. Então, olhe, quando o hormônio é lipossolúvel, eu vou ter que fazer a proteína para a resposta acontecer. Quando o hormônio é hidrossolúvel, a minha proteína já está pronta, eu só tenho que ligar ela. E aí a resposta acontecer. Certo? Então, essa é a grande diferença. O hormônio hidrossolúvel não consegue entrar na célula, então ele se liga a um receptor que está na membrana e liga via normalmente um segundo mensageiro, ou seja, um mensageiro intracelular que vai entrar no processo, vai ligar então a célula, a proteína desligada, provocando a resposta celular. Já quando o hormônio é lipossolúvel, aí o receptor fica dentro da célula, o hormônio vai ter que entrar nessa célula, atravessando a membrana celular, ligar nesse receptor e provocar a síntese de uma proteína nova, através da ativação do DNA para transcrever, fazer a transcrição do DNA, gerando o RNA mensageiro. Esse RNA mensageiro vai sair, encontrar o ribossomo e o ribossomo, lendo a mensagem, aquele código lá do RNA mensageiro, vai sintetizar a proteína. E essa proteína nova, que vai aparecer agora, que não estava lá, começa então a resposta fisiológica desejada. Ok? Então, assim a gente termina essa primeira parte da fisiologia do sistema endócrino.
né, que era uma parte mais voltada para os conceitos mais gerais dos hormônios. Certo? Logo depois teremos a segunda parte. Obrigado.